Ele já foi preso, jogou com tornozeleira eletrônica, chegou a ser banido dos bares do bairro, mas um dia, esse mesmo cara calou Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal e se tornou o maior símbolo da maior zebra da história da Premier League, o famoso underdog. Esse é Jamie Vardy, um nome que parece comum, mas carrega uma das histórias mais inacreditáveis do futebol moderno. Enquanto grandes clubes gastavam fortunas atrás de estrelas globais, a Premier League foi dominada por um ex-hooligan, operário de fábrica e atacante da 5ª divisão. Essa não é só uma história de futebol, é a história de um cara completamente improvável que virou campeão da Inglaterra. Vardy is chasing it. Thinks about the shot first time. Oh, what a goal! That is... Jamie Vardy não nasceu craque, não foi revelado por nenhum gigante da Inglaterra. Não teve empresário influente, nem base estruturada. Na verdade, se você visse o Jamie adolescente andando pela rua, diria que era só mais um inglês comum. Nascido em Sheffield, em 1987, Vardy cresceu em uma família simples, sem luxo e sem contatos. O pai era operário, a mãe, funcionária de uma firma de advocacia, e ele, um garoto rebelde, explosivo e nada profissional. Jamie era mais conhecido pelas brigas do que pelos gols, pelos copos virados do que pelos treinos frequentes. Aos 16 anos, foi dispensado da base do Sheffield Wednesday por um motivo nada agradável. Ele era baixo, franzino e não tinha futuro no futebol. Ali, qualquer um teria desistido, mas Jamie não era qualquer um. Era teimoso, era inquieto e tinha um ódio silencioso que ele aprenderia a transformar em combustível. Sem clube, começou a trabalhar. Turnos longos em fábricas, soldando peças metálicas durante o dia, tentando jogar à noite. Foi parar no Stockbridge Park Steels, um time da 8ª divisão do futebol inglês, ganhava 30 libras por jogo, e mesmo assim era o mais raçudo em campo. Jogava por amor, jogava por raiva, jogava como se cada dividida fosse a última da vida. Foi ali no barro, da base do futebol inglês, que Jamie Vardy começou a construir a lenda, sem que ninguém estivesse assistindo. Mas além das dificuldades financeiras, o pequeno atacante teve que enfrentar problemas com a polícia. Aos 20 anos, se envolveu em uma briga de bar, saindo em defesa de um amigo deficiente auditivo. Vardy partiu para cima de um cara que estava zombando de seu amigo. Contudo, acabou sendo condenado criminalmente por isso. Como punição, teve que usar uma tornozeleira eletrônica por 6 meses, permanecendo em uma prisão domiciliar das 6 horas da noite até as 6 horas da manhã, o que impactou até mesmo em seu futebol. Ele usava a tornozeleira eletrônica e era sempre controlado pela polícia. Depois de anos escondido nas divisões mais baixas, Jamie Vardy começou a chamar atenção no Stockbridge, não pela técnica refinada, mas pela velocidade absurda e pela vontade descontrolada. E também por um detalhe que ninguém treinava. Vardy jogava como se alguém estivesse atrás dele com uma arma. Era um foguete sem freio e começava a ser impossível de ignorar. Ele foi contratado pelo Halifax Town já aos 23 anos, fez 26 gols em 37 jogos. No ano seguinte, foi para o Fleetwood Town, da 5ª divisão, e ali explodiu. 31 gols em 36 partidas, virou notícia, virou alvo e finalmente um clube da elite apareceu, o Leicester City. O problema? Ele tinha 25 anos, nunca tinha jogado uma partida profissional e custaria 1 milhão de libras. Um recorde absoluto para um jogador do futebol não profissional. A imprensa criticou, a torcida duvidou, mas o Leicester decidiu apostar. E foi a melhor loucura que o clube cometeu no século. Em 2012, Jamie Vardy assinava contrato com o Leicester e entrava pela primeira vez em um centro de treinamento de verdade. Mas mesmo assim, o início foi turbulento. Fora de campo, ele ainda carregava o peso da antiga vida. A temporada começou com ninguém levando o Leicester a sério. O início na Championship em 2012-13 foi modesto. O atacante atuou em poucas partidas. Vardy marcou apenas 5 gols naquela temporada. Ele ainda era visto como um bom atacante de contra-ataque, limitado tecnicamente, útil em jogos pequenos. Mas quando a bola rolou na temporada seguinte, em 2013-14, tudo mudou. Vardy voltou com sangue nos olhos, velocidade absurda, fome de gol e raiva canalizada. Marcou 16 gols e deu 11 assistências. Foi o motor do Leicester na campanha que terminou com o time sendo campeão da Championship com 102 pontos. Agora, ninguém mais duvidava. O Leicester estava de volta à Premier League, e Vardy estava pronto para correr com os grandes. A primeira temporada de volta à elite foi uma guerra. O Leicester passou quase o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, mas nas últimas 9 rodadas o time reagiu. Fez uma das maiores viradas da história da Premier League, 6 vitórias em 9 jogos, e a salvação na penúltima rodada. Na temporada 2015-16, todos os clubes da elite gastaram milhões, mas o campeão foi um time que custava menos que a reserva do City. Um time que começou a temporada como piada e terminou como lenda. O Leicester City de 2015-16 não tinha estrelas, tinha histórias. Kasper Schmeichel, filho de uma lenda, vivendo sua própria sombra.
Wes Morgan, capitão veterano, firme como concreto, Danny Drinkwater, volante técnico e subestimado, Mark Albrighton, ponta expulso do Aston Villa, Riyad Mahrez, um mago argelino vindo da segunda divisão francesa, N'Golo Kanté, desconhecido absoluto, que virou motor de guerra. Lá na frente, Jamie Vardy, o furacão inglês. O Leicester era uma tropa de exilados, mas cada um deles tinha algo a provar, e juntos eram imparáveis. O treinador Claudio Ranieri havia sido demitido da seleção da Grécia após perder para Ilhas Faroé. Ninguém entendeu sua contratação, mas o que parecia erro virou gênio. Ele criou um sistema simples, brutal e imbatível, 4-4-2 compacto, reativo, mas mortal no contra-ataque, marcação feroz no meio campo e liberdade total para Mahrez criar e Vardy atacar o espaço. Era o futebol direto, sem firula, sem pose forçada, só transição, explosão e frieza. E desse modo, Jamie Vardy começou a fazer uma coisa que incomoda muitos gigantes. Ele começou a marcar todo jogo contra qualquer um. A Arsenal, Chelsea, a Liverpool, United, City, todos sentiram a velocidade assassina de Vardy, assim como as outras equipes. Mahrez. Oh, it's a brilliant goal. It's that man again. Jamie Vardy has got another sequence going in goal. Então, veio o momento que virou história. 28 de novembro de 2015, contra o Manchester United. Vardy balançou a rede pela 11ª vez consecutiva na Premier League, quebrando o recorde anterior de Ruud van Nistelrooy, que assistia de casa justamente no time em que ele fez história. Um ex-operário, condenado, que jogava com tornozeleira há poucos anos atrás, agora era o nome mais falado da Inglaterra. E para quem tinha dúvidas, ele deixou claro que era especial quando fez 2 gols contra o Liverpool e virou assunto nos tabloides esportivos. With an hour gone at King Power Stadium. Okazaki will pick it up 20-25 yards from goal. Still Okazaki. Vardy's in here! 2-0! Jamie Vardy at the double. And the league leaders have done it once again. E no fim da temporada, o impossível aconteceu. Contra o Sunderland, gol do título. Na reta final, fora de casa, pressão no ar, Vardy arranca, cara a cara e marca. And Van Aanholt has to try and keep Vardy under control, and Vardy is past him. This will finish it. Jamie Vardy gets his second, and the impossible dream is getting closer to reality. O Leicester City foi campeão inglês com 81 pontos. Vardy marcou 24 gols, foi eleito jogador do ano pela imprensa inglesa e virou o rosto de um conto de fadas brutal e real. Era a maior zebra da história do futebol moderno, e Vardy era o rei dela. O clube terminou a temporada com 23 vitórias, 12 empates, 3 derrotas, 81 pontos, melhor defesa, um ataque mortal e Vardy como símbolo de tudo isso. Mahrez, eleito o melhor jogador da Premier League. Ranieri, eleito o melhor técnico do ano pela FIFA. Vardy, eleito o jogador do ano pela imprensa inglesa. Leicester, campeão com odds de 5.000 para 1 no início da temporada. Acredite se quiser. Vardy virou estátua viva. E o Leicester virou eternidade. Após o título da Premier League, muitos esperavam que o Leicester desabasse. Esperavam que Vardy fosse vendido, esperavam que o conto de fadas terminasse. Mas Vardy ficou. E não só ficou, ele continuou fazendo o que sempre fez. Ele podia não ser o mais técnico, mas ainda era o mais rápido, o mais direto, o mais venenoso. Na temporada seguinte, estreou na Champions League, marcando nos mata-matas, eliminou Sevilla, assustou o Atlético de Madrid, levou o Leicester até as quartas de final da Liga dos Campeões. De preso a protagonista na Champions League em 5 anos. O roteiro não era de filme, era de documentário sobre insanidade. Antes dos jogos, Vardy seguia um ritual que nenhum nutricionista aprovaria. 3 latas de Red Bull, uma no café da manhã, outra no almoço e uma direto antes de entrar em campo, junto com um café expresso. Era como se ele estivesse invocando o demônio antes do apito inicial. Mas não era só química, era psicológico. Vardy estudava os zagueiros adversários e ia além do óbvio. Ele aprendia palavrões, xingamentos e provocações na língua nativa dos defensores, para atacar não só o corpo, mas a mente. Francês, espanhol, sérvio, não importava. Se o zagueiro falava, o Vardy arrumava um jeito de incomodar. Mais uma vez, em 2020, ele também foi motivo de polêmica após destruir uma bandeira de escanteio colorida com as cores do arco-íris, símbolo da campanha Rainbow Laces contra a homofobia.
Contra o Sheffield United, ele marcou o gol salvador, no último lance do jogo e comemorou assim. Flex giving it away and now Leicester City put it through the middle. Jamie Vardy one-on-one with the keeper and he finishes, and just like that Leicester City pounce and Leicester City will take all three. A estaca voou longe. Imediatamente nas redes sociais, o caos foi instaurado. Pessoas começaram a criticar o jogador pela atitude e consideraram o gesto como um desrespeito à bandeira LGBT. Outros começaram a parabenizá-lo e dizer que foi uma das comemorações mais épicas do futebol. E aí, meu amigo, a internet virou uma grande briga com esse assunto. VAR então veio a público se explicar e levou uma nova bandeira com a sua assinatura. E disse que destruiu, pois era um gol no último minuto, fora de casa, após uma seca de gols. A explosão era por pura emoção, como tantas outras vezes em sua carreira. Ao longo dos anos, ele recusou propostas de clubes grandes, ficou no Leicester e se tornou o maior artilheiro da história do clube na era da Premier League. Enquanto isso, os outros jogadores que participaram da conquista gloriosa da Premier League pelo Leicester já não estavam mais no time. Mahrez foi vendido para o Manchester City, Kanté foi para o Chelsea, Maguire para o Manchester United, Drinkwater no Chelsea e nenhum treinador, Claudio Ranieri, estava mais no comando da equipe. Ele deixou o clube em 23 de fevereiro de 2017, menos de 9 meses após a conquista da Premier League. Em 2019-20, com 33 anos, VAR calou qualquer um que duvidava da longevidade. Foi o artilheiro da Premier League com 23 gols, superando Salah, Aubameyang, Kane e companhia. O homem que chegou tarde ficou mais tempo no topo do que muitos que nasceram lá. Conquistou a Copa da Inglaterra de 2021, derrotando o Chelsea na final. Foi a primeira FA Cup da história do clube. Mais um marco, mais um título que ele colocou na prateleira de quem não devia sequer ter chegado lá. E o mais simbólico, ele jamais perdeu a essência. Mesmo aos 35, ainda provocava, ainda gritava com a torcida rival, ainda fazia gol e apontava na cara dos zagueiros. Jamie Vardy nunca foi domesticado. Ele apenas aprendeu a canalizar o caos, e usou esse caos para mudar a história do futebol inglês. Grace who plays it back to Danny Simpson, who gets the cross in, and Jamie Vardy volleys Leicester further in front with his first touch of the second. Moments for the Leicester defence. Chilwell goes long and Vardy could be in behind here. He's in front of the two players and he's lobbed Ramsdale. What a delightful goal that is from Jamie Vardy. Raced onto the long ball by Ben Chilwell. Vardy with the first touch and has taken him into space. Now into the penalty area, onto his right foot. Jamie Vardy doing what Vardy does. Celebrating a decade as a Leicester City player with a trademark goal to score Leicester's second of this game. He shows the visiting support. A partir da temporada 2021-22, Jamie Vardy começou a perder espaço. As lesões se tornaram mais frequentes, a explosão já não era mais a mesma. O Leicester buscava novas alternativas no ataque, mas sempre que Vardy entrava, a energia mudava. Ele já não era o mais rápido, mas ainda era o mais temido. Marcou 15 gols naquela temporada, mas o Leicester, sem a mesma consistência de antes, começou a descer a ladeira. Técnicos iam e vinham, o elenco se desmontava, e na temporada 2022-23, o pior aconteceu. O Leicester foi rebaixado. Vardy, agora com 36 anos, viveu o drama de cair com o clube que ele havia levado ao topo do mundo. O herói viu o castelo desmoronar, mas diferente de muitos, ele ficou. Na temporada 2023-24, Vardy decidiu continuar, mesmo aos 37 anos, mesmo fora da elite, mesmo podendo ter se aposentado como lenda. Ele jogou menos, mas sua presença era como a de um general de guerra que inspira pelo olhar. Fez gols decisivos, guiou jovens e empurrou o Leicester de volta à Premier League com o título da Championship. Ele começou nesse cenário e agora voltava como rei pela última vez. Com 38 anos, Jamie Vardy voltou à Premier League. Sabia que não teria mais protagonismo, sabia que o corpo já não responderia como antes, mas queria encerrar a história no mesmo lugar que ele escreveu o capítulo mais impossível do futebol inglês. Jogou poucos minutos, foi reserva, mas toda vez que entrava a torcida cantava, o estádio pulsava e o respeito era absoluto. Vardy virou estátua em tempo real. Estava em campo, mas já era memória viva. No fim da temporada, anunciou que deixaria o clube, sem coletiva gigantesca, sem holofote forçado, apenas com a simplicidade de quem viveu o impossível e nunca se rendeu a nada que fosse incomum. Ele deixou a equipe com 500 jogos, 200 gols e 71 assistências. Em 2007, aos 20 anos, dividia seu tempo como operário de uma fábrica e atleta de futebol amador. Certa vez, se envolveu em uma briga de bar para defender um amigo deficiente auditivo que era agredido por um cara e foi condenado criminalmente, tendo que usar uma tornozeleira eletrônica por 6 meses. Em 2011, finalmente conseguiu uma chance como jogador profissional na 5ª divisão da Inglaterra. Em 2012, após se destacar por equipes de menor expressão, fechou o contrato com Leicester City. Em 2016, conseguiu o grande feito de ganhar o título da Premier League com Leicester e ser eleito o melhor jogador da competição pela mídia inglesa. Atualmente, é o terceiro maior artilheiro da história do Leicester City, fundou uma academia de futebol que dá chances a atletas amadores, é embaixador de uma escola que cuida de pessoas com necessidades especiais e campeão da Supercopa da Inglaterra.
de operário anônimo a artilheiro da elite, de rejeitado aos 16 a lenda aos 38. Vardy não teve chuteira dourada patrocinada, não teve idolatria forçada, mas teve o que só os monstros têm: relevância, respeito e história. Jamie Vardy não foi só um atacante, foi uma afronta ao sistema, e a maior prova de que, no futebol, nem sempre vence quem tem mais. Às vezes, vence quem sente mais, porque nunca será só futebol. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.